Bom, nós vamos falar agora sobre engenharia de Data Lake, e não tem como falar sobre engenharia de Data Lake se a gente não falar também das pessoas envolvidas. Claro, não só das pessoas envolvidas, mas de todo o percurso da informação, do início até o final. Bom, mas o que na verdade é esse final? Esse final é como a informação é consumida, como essa informação gera valor e o como ela influencia na tomada de decisão. Interessante quando a gente fala de informação, aliás, desde o dado até gerar uma informação, o percurso que essa informação faz. E no caso do Big Data, sempre vai passar por um data lake. É interessante a gente pensar, porque todo dado registrado, ele tem origem numa ação que já aconteceu ou vai acontecer. Essa origem do dado pode ser um cadastro que você fez na internet, pode ser uma ligação que você fez para o call center, pode ser um comentário que você fez numa rede social. Claro que o dado pode ser consumido diretamente da internet, se inserido no data lake, pode ser consumido de uma pasta, pode ser consumido de um banco de dados transacional. Aqui no diagrama, para exemplificar, nós colocamos a extração de um banco de dados transacional. Esse banco de dados, a informação é ingerida dentro do data lake. E o que é interessante nisso? Nós falamos de ingestão e não de ETL. Por quê? Quando a informação vai direto para o data lake, ela não tem tratamento nenhum. E essa é a ideia do data lake, não ter tratamento nenhum à informação. Depois que ela chegou no data lake, a ideia é transformar essa informação para ser consumida. Então, aquele dado que você gerou de uma rede social, ele vai ser estruturado geralmente para uma forma relacional para facilitar a consulta desse dado. Bom, e a ideia, quando a informação chega no data lake, você não atualiza a informação, você não dá update na informação. Então, cada informação que chega, ela vai adicionando novos dados no data lake. Vamos imaginar que uma informação foi para o data lake, e essa informação é um nome e um status. Se você está trabalhando com um banco relacional, você tem o status, vamos supor que seja a venda de um cartão de crédito. Você tem o dado de proposta. Quando o cartão é aprovado, muda o status para aprovado. No data lake isso não acontece. Nós temos a informação de proposta e depois uma outra linha de aprovado. Ou seja, a informação ela tem todas as versões anteriores. Isso é um insumo bem interessante para o cientista de dados. Por quê? Porque ele consegue montar o ciclo de vida de um cliente, de um produto. Com esse ciclo de vida, ele consegue gerar insights. Mas mais do que insights, ele consegue prever o futuro olhando para o passado. Mas esse processo, para ser assertivo, tem uma incrementação de machine learning, de redes neurais, de uma estatística avançada, porque no final das contas, todo investimento de um data lake é para poder prever o futuro. Até a informação, quando a gente olha para o passado, também é tentando prever o futuro. Isso porque, quando você olhou para o passado, você tomou as ações do presente, projetando um futuro também. Então, dentro dessa ideia de gerar valor, esses dados eles saem também do data lake, e aí entra o papel do engenheiro de dados de novo. E ele insere essa informação no EDW, é um velho conhecido de quem vem da área de BI, que é de onde os relatórios consomem informação. E eu sempre ouço a pergunta, peraí, então por que a gente não pega do transacional e joga direto no EDW? Por que a gente faz todo esse percurso? Na verdade, as áreas de BI já fazem isso, tirar direto do transacional e mandar para um DW. Só que a gente tem um grande dilema nesse processo. Quase 80% na maioria das vezes dos recursos de um data warehouse ele é consumido pelo ato de transformar a informação. Então, quando você transfere essa responsabilidade para um data lake, você libera recursos do seu DW. Aí vem a pergunta, peraí, então meu data lake é para gerar insumo para o cientista, de uma informação versionada, diminuir a utilização de recursos do meu DW? Originalmente, de uma forma bem simplista, era essa a ideia de um data lake. Bom, mas a criação de arquitetura é uma coisa dinâmica. Não dá para a gente afirmar que o modelo que foi desenhado é um modelo que vai ter que ser perene. É muito comum você ver os relatórios de BI consumindo a informação direto do data lake. Com isso, a camada manage muitas vezes substituindo o DW convencional.
Mas como eu disse no começo, o Big Data não vem para substituir o BI. Pode mudar muitas vezes a origem da informação, mas a ideia de como ela é consumida é a mesma. Então, todo o processo de transformação da informação que era feito no DW passa a ser feito no ambiente Big Data, no Hadoop. Bom, mas como que fica a evolução disso? Hoje, várias ferramentas de ETL, com exemplo o Power Center, o DataStage, eles conseguem inserir diretamente a informação no HDFS. Então, peraí, se ele consegue ingerir informação dentro do HDFS, eu não preciso do engenheiro de dados. Bom, a verdade é essa mesmo. Porém, as ingestões complexas sempre vão depender do engenheiro de dados. Então, o engenheiro de dados não pode esperar um processo tão amistoso, algo simples a se fazer. O engenheiro de dados é acionado para chegar na informação onde as ferramentas não chegam. E um outro ponto também, depois que a informação está dentro do Data Lake, ela tem que ser transformada num modelo que possa ser consumido para o cientista de dados ou para um relatório de BI. E essa transformação muitas vezes é feita utilizando ou Spark, ou quando a informação está mais estruturada, utilizando views no Hive, mas existem diversos modelos de engenharia para fazer isso. E o percurso de um dado, de uma informação, sempre vai depender do engenheiro de dados. Isso porque, na maioria das vezes, a informação que tem o real valor, ela não é uma informação estruturada. Importante a gente falar também do futuro do cientista de dados, porque cada vez mais você tem modelos prontos, bibliotecas prontas de machine learning, onde você insere o dado e ele te dá um resultado. Só que o que as empresas esquecem quando elas inserem um modelo preditivo é que esse dado é dinâmico, ele muda o tempo todo. O modelo também tem que mudar conforme o dinamismo dos dados. Agora, o grande desafio que esse cientista vai ter nos próximos anos é gerar o valor da informação em real time. Isso porque o tempo é fundamental para uma tomada de decisão. Bom, peraí, mas a gente não falou de real time, mas é possível. Com Flume, com NiFi, com Spark Streaming, Spark Structured Streaming. Então, antes de finalizar, eu gostaria de convidar vocês para pensarem na seguinte questão: se as empresas conseguem prever todos os nossos comportamentos, todas as nossas necessidades, até que ponto nós temos as rédeas das nossas decisões? Finalizamos aqui então mais um assunto. Eu vejo vocês no próximo vídeo.